Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast da sua lição bíblica. Eu me chamo Thaís Souza e estaremos estudando juntos a revista da CPAD sobre relacionamentos em família. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título Quando os pais sepultam os filhos. E eu gostaria de aproveitar e te pedir que você nos acompanhe, compartilhe esse trabalho tão importante divulgado pelo crente docente. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para que você possa ficar por dentro das nossas novidades. E eu gostaria também de agradecer ao pastor Edivanei pelo convite. Então vamos lá? Bom, a lição 10, ela tem por tema, por título, algo muito delicado, que é quando os pais sepultam os seus filhos. E essa revista, essa lição específica, ela vai tratar a respeito da vida de Jó, o ataque de Satanás à vida de Jó e à sua família. E já de início eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que Deus ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. E às vezes ele permite certas situações na nossa vida para que a gente seja encorajado, para que a gente possa entender que Ele é poderoso para restaurar a nossa vida, a nossa sorte, mesmo diante dos mais terríveis ataques do inimigo. O texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. E os objetivos da lição primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. O subtópico 1 vai falar sobre a família de Jó. E no subtópico já inicia com uma pergunta: quem era Jó? E a própria revista ela vem descrevendo quem era Jó. Ele era um homem da terra de Uz, um homem rico e próspero. O seu caráter ele foi testemunhado pelo próprio Deus como um homem de fé, paciente, perseverante, um homem reto, sincero, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó ele era alguém que se destacava por conta do seu caráter. E segundo a palavra de Deus, ele era alguém bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. É interessante que mesmo diante de tantas virtudes, mesmo a palavra de Deus descrevendo a vida de alguém com tantas qualidades, uma tragédia se apresenta na vida de Jó. E a vida dele nos dá muitas lições, mas aqui eu gostaria de destacar 3, sendo elas a primeira, que conhecer a Deus é melhor do que conhecer as suas respostas. 2, Deus não é arbitrário ou descuidado. E terceiro, a dor nem sempre é fruto de punição. E é muito interessante que não foi a prosperidade que fez Jó ter caráter. Foi o caráter de Jó que fez ele ser um homem próspero, um homem destacado, um homem mencionado pelo próprio Deus. O subtópico 2 ele vai falar sobre a esposa de Jó. E eu gostaria de iniciar falando dela com o que está escrito em Jó capítulo 1, no verso 4, que diz assim: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Aqui a palavra de Deus está retratando algo muito interessante, que tanto Jó como a sua esposa, eles promoviam um ambiente familiar de comunhão. Eram os pais que promoviam a comunhão entre os filhos e entre toda a família. Então isso é muito importante. Mas Thaís, por que você está falando disso? Porque a esposa de Jó, ela fica conhecida como uma mulher louca, como uma mulher insensata, como uma mulher sem fé. Mas ela é uma mulher que, junto com o seu esposo, ao lado do seu esposo, promovia esse ambiente favorável para a presença de Deus. Ela promovia esse ambiente de união, de comunhão entre os seus filhos. E é importante falar também que, apesar dela ter ficado como uma mulher insensata, como eu acabei de dizer, a gente está falando de uma mulher que perdeu os seus filhos. Uma mulher que perdeu os seus 10 filhos de uma única vez. E cada um de nós tem uma forma de lidar com a perda. A forma que um lida com a perda não necessariamente é a forma que o outro vai lidar também.
Jó, ele suportou a perda. Ele suportou a perda com fé em Deus. Ele sofreu, ele sentiu aquela perda dos seus filhos. Mas ele teve fé em Deus nesse momento difícil. Já a sua esposa, não. A reação dela foi diferente. Ela se desespera. E ela diz, como está relatando a palavra de Deus, ela fala para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Aqui, particularmente, eu vejo como o desespero de uma mãe que perdeu os seus filhos. Então eu quero te dizer, se você conhece alguém que perdeu os seus filhos e que está passando por algum momento difícil, não julgue a dor do outro, acolha, tenha empatia, paciência. Se for possível, ajude essa pessoa, dê apoio a ela. Não julgue a reação dela diante de um momento difícil. Muitas vezes a gente tem isso por costume. Poxa, já era para ter saído disso, né? Não teve fé, está em pecado. Enfim, muitas coisas a gente às vezes rotula essa pessoa. Quando na verdade o que a gente precisa é apoiar, é acolher. E que essa pessoa se sinta abraçada, amparada. O subtópico 3, ele vai falar sobre os filhos de Jó. E como eu mencionei agora há pouco, né, a palavra de Deus ela vai demonstrar que os filhos de Jó eles eram unidos e que tinham seus pais presentes. Jó estava atento ao modo de vida dos seus filhos. Jó orava, cuidava, ele proporcionava um ambiente favorável, um ambiente de comunhão para sua família. Então eu quero te dizer, pais, não gerem confusão entre os teus filhos. Chegou um, falou mal, chega o outro, fala mal. Não seja você um promotor do caos no seu lar. Seja você um promotor de bênção, de comunhão, de unidade dentro da sua família. O tópico 2 vai falar lidando com a morte na família. E falar de morte, ainda que seja para o povo de Deus, que sabe para onde vai, que sabe que tem uma morada que espera, que sabe que vai encontrar o seu Senhor, falar de morte é algo muito delicado, é algo muito complexo. Porque como a planta, né, durante toda a nossa vida a gente ouve, todo ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e morre. E mesmo sabendo que no final das nossas vidas a gente sabe que a morte vai se fazer presente, a maioria de nós não aprendeu a administrá-la. Porque por mais que ela seja a única certeza que nós temos, nenhum de nós pode precisar o exato momento da partida. Nem seu e nem do outro. Isso independe, seja uma morte esperada ou quando ela vem repentinamente. Mas é bem verdade que independente da sua forma ou causa, falar de morte é muito difícil. Porque queiramos ou não, esse é um tema que vai permear durante toda a nossa existência. E nós não somos criados para lidar com isso, lidar com a perda de quem a gente ama. Muito pelo contrário, nós somos criados para criar laços, para criar vínculos, para desenvolver afetividade com as pessoas que a gente ama. Então, eu, por exemplo, não fui criada, pelos meus pais, a gente está te criando, vamos criar você da melhor forma, porque daqui a pouco a gente não vai estar mais aí, então você vai ter que começar a preparar o teu emocional para a nossa partida. Eu creio que a maioria de nós não foi preparado dessa forma, muito pelo contrário. A gente é preparado para quê? Para estar junto, para desenvolver o amor, a afeição, a comunhão, a unidade, para poder estar um junto do outro, né? Para que a gente crie esse vínculo entre a nossa família e as pessoas que a gente ama. Então é muito complicado, é muito complexo falar de morte, principalmente na nossa família. No subtópico 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Deus ele não nos criou para morrer. Quando o pecado ele entra no mundo, traz como consequência a morte. E perder pai e mãe, seja na velhice, já é um processo muito difícil. Ninguém quer perder a pessoa que ama. Mas quando a gente perde pai e mãe, por mais doloroso que seja, a gente compreende que segue a ordem natural da vida. Agora, perder um filho, seja lá qual for a causa ou a idade, foge da compreensão. E essa dor é uma dor incomparável a qualquer outro tipo de dor. Isso foge à inversão do ciclo natural da vida. O que é natural é os filhos sepultarem os pais. O que foge do ciclo natural é quando os pais sepultam os seus filhos. E aí quando o que se perde deixa de forma abrupta, o desafio é ainda maior, que foi o caso de Jó,
né? Ele perdeu os seus filhos abruptamente, repentinamente. E essa forma de perda, ela pode deixar marcas que, por vezes, o indivíduo vai carregar para a vida toda. Porque se já é difícil lidar com a perda de algo esperado, quanto mais suportarmos a despedida de alguém que a gente valoriza, que a gente ama, de um dia para o outro. Mas eu quero te dizer que a morte e a vida, elas estão no controle de Deus. O subtópico 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. A palavra de Deus, ela vai demonstrar que Jó tinha uma família feliz. Como eu mencionei anteriormente, a família de Jó era uma família alegre, próspera, era uma família que tinha comunhão. E é nesse contexto que Satanás vai desafiar a fidelidade de Jó. Ele chega para Deus e diz que Jó só o adora, só o serve porque ele tinha tudo. E Deus, com a sua soberania, permite que Satanás toque na vida de Jó e da sua família. E é nesse contexto, que antes era um contexto de alegria, se torna um contexto de tristeza. Como a palavra de Deus diz em Eclesiastes, que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. O tempo de chorar, ele se apresenta também na vida de Jó. E é assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente está passando por um momento de alegria e o momento de tristeza, ele chega. Mas ainda assim, seja qual for o momento que nós estejamos vivendo, a soberania de Deus se faz presente e nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus, sem a permissão de Deus. Então, seja qual for o momento que você está vivendo, ele está sob o controle de Deus. O subtópico 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Diante da notícia, né, essa difícil notícia, Jó ele tem uma reação. E ele reage rasgando o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele se lança em terra e mesmo experimentando a maior dor que um pai e uma mãe pode sentir, ele adora a Deus. Em Jó capítulo 1, verso 21 diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa passagem bíblica, ela nos mostra que a dor da perda, ela não passa. Mas o processo de aceitação, ela torna o luto mais digno. Essa semana eu vi algo muito interessante, que Bill Johnson, ele perde a sua esposa e uma semana depois ele vai pregar a palavra de Deus na igreja. E uma pessoa questiona ele: como é que você consegue adorar a Deus, pregar a palavra de Deus num momento tão difícil, num momento de uma perda tão significativa para a sua vida? E ele disse que aqui na terra é a oportunidade que nós temos de adorar e buscar a Deus em meio à dor. Porque quando a gente estiver com Deus lá no céu, nós o adoraremos em alegria, com júbilo. Lá não tem choro, lá só tem adoração. Então aqui na terra é a única oportunidade que nós temos de adorá-lo em meio às tribulações, em meio às nossas dores. O tópico 3 vai falar sobre os cristãos e o luto. E aqui eu gostaria de ganhar um pouco mais de tempo para falar sobre o luto. Porque o luto ele é concebido como uma reação natural a qualquer perda significativa. Não necessariamente o luto ele vai ser associado à morte, apenas à morte. Ele pode ser associado à perda de um emprego, ele pode ser associado à perda de um animal de estimação. Mas nesse caso aqui, ele vai ser associado ao processo posterior à morte. E a forma com que a morte ocorre, isso vai influenciar diretamente na vida do enlutado, seja na intensidade dos seus sentimentos, seja na duração dos seus sintomas. E alguns pesquisadores vão afirmar que quando ocorre uma perda devido a alguma doença degenerativa ou quando ocorre uma morte natural e inesperada, as pessoas elas possuem um tempo maior para se prepararem, né, para aquele momento da perda. E elas normalmente conseguem se conformar mais rapidamente com a partida do seu ente querido. Já com perdas repentinas, com perdas abruptas, o processo de elaboração do luto ele é um pouco mais complexo, porque ele tem o elemento surpresa, sem sinais, sem indício algum.
A pessoa não tem um tempo maior para se preparar para aquele momento da perda. E cada ser humano ele vai reagir de uma determinada maneira diante desse período. Diante do momento da perda, cada um vai ter uma reação diferente. Então não é possível determinar como a gente vai reagir quando esse momento chegar nas nossas vidas. Algo muito interessante que a palavra de Deus mesmo, ela vem tratando, por exemplo, Eli. Quando Eli soube que a Arca da Aliança foi tomada e que seus filhos haviam morrido, ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço e ele morre. Então, para Eli, o impacto da notícia foi muito grande, resultando que na sua própria morte. Davi, o outro personagem da palavra de Deus, que quando o seu filho com Batseba adoece, ele jejua pela criança, mas quando essa criança morre, ele muda as suas vestes e ele adora a Deus. É uma outra reação diante do luto, diante desse momento da morte. A esposa de Jó, ela entra num desespero e a sua fé é abalada. E Jó, que é o personagem principal dessa revista, né, dessa lição, ele não culpa Deus pelo momento da perda. Ele permanece fiel a Deus, ele confia em Deus, mesmo diante desse momento difícil, mesmo em meio às tribulações. E como eu disse, vivenciar esse processo do luto é um momento difícil. Esse processo ele é individual para cada um. E cada perda ela é sempre singular, ela é sempre difícil. E uma vez que cada um vivencia de uma forma diferente. Porque quando alguém morre, não é só a pessoa que perdeu que vai ser afetada, todo o ambiente familiar vai ser afetado. E é comum que toda a família seja afetada por esse momento da perda. No subtópico 1 vai falar, não culpe a Deus. Em Jó capítulo 14, verso 5, a parte A diz que Deus tem os nossos dias contados na palma de suas mãos. Quando a gente se casa sem saber quando o nosso cônjuge vai partir. E assim também com os nossos filhos. Por mais doloroso que seja, a gente não sabe quando Deus vai recolher. E por mais difícil que seja esse período da perda, Deus tem um propósito para o tempo que Ele nos permitiu viver com essa pessoa aqui na Terra. Há um propósito nisso. Há um propósito para o tempo que Deus permitiu que os pais estejam com seus filhos. Então, se apegue a Deus, esteja mais próximo das pessoas que você ama. Se você está vivendo ou viveu, ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, ajude essa pessoa a estar mais próxima de Deus, a estar mais próximo das pessoas que ela ama. O subtópico 2, vivendo o luto. Infelizmente, na sociedade hoje, há uma cobrança muito grande que a gente precisa estar sempre bem, a gente precisa demonstrar estar sempre tudo ok, tudo legal. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz o contrário, ela nos relata que no mundo nós teríamos aflições. E falar de luto é algo muito complexo. Por quê? Porque a gente não quer experimentar esse momento. Ninguém quer perder quem ama, ninguém quer lidar com a morte. E na contramão disso, tem uma médica psiquiatra que ficou conhecida mundialmente por seu trabalho com pacientes portadores de doenças que ameaçavam a continuidade de suas vidas. Essa autora, me perdoe se eu mencionar errado o nome dela, Elizabeth Kubler-Ross. Ela se debruça para estudar a morte e ela se torna uma das autoras mais citadas sobre o processo do luto, para compreender esse processo do luto. E ela separa esse momento por estágios. Ela não tem por intuito definir o que e nem como alguém deve viver esse momento, muito pelo contrário. O que ela faz é tentar normalizar os sentimentos que alguém poderia experimentar diante da perda, diante desse momento da morte. O que acontece é que ela tenta proporcionar conforto, não criar uma jaula, porque não é possível determinar nem definir uma ordem para esse processo, nem organizar isso. É um processo individual, isso vai depender de como a pessoa está vivendo naquele momento, como ela vai reagir, como está o ambiente familiar dela, né? As circunstâncias da vida dela, isso pode ser um determinante para aquele momento. Então isso vai mudar de acordo com o período da vida de cada um.
E nos seus estudos, ela vai sugerir 5 estágios para o luto, que é a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Eu não vou destrinchar cada um deles, não, mas fica como sugestão para que você possa até mesmo conhecer. De repente você está vivendo esse momento de luto, ou conhece alguém que está vivendo, ou talvez esse momento pode se apresentar na sua vida. Então é importante que a gente conheça esses estágios. E como eu disse, a autora ela não vai propor um roteiro, um passo a passo. O que ela faz, na verdade, é trazer uma alusão às necessidades de preparo quando isso se apresenta nas nossas vidas, quando essas circunstâncias elas se apresentam. Isso depende de quem o experimenta, bem como para aqueles que estão ao nosso redor. Então é importante conhecer esse momento. Quando o luto se apresentar na sua vida, passe por ele, mas não viva nele. Vivencie a perda, respeite o seu tempo, respeite os seus limites, respeite os limites do outro, respeite o tempo do outro. Entenda que o vínculo ele vai permanecer, porque você não vai deixar de ser pai, de ser mãe, de ser irmão. Você vai continuar sendo, mas há um propósito para o tempo que Deus permitiu que vocês estivessem juntos. Ressignifique essa dor, busque uma forma de lidar com ela. Na verdade, não se trata de apagar as memórias ou de nunca mais sentir saudade. Se trata, sim, de multiplicar o amor de outras maneiras. Se gaste na obra do Senhor. E saiba que Deus se importa com a sua dor. Deus, ele viveu isso. Ele, quando entrega o seu próprio filho, por amor a nós, ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está passando. Ele também perdeu o seu filho, ele entregou o seu filho por amor a nós. Então, não pense que Deus não está te vendo, que Deus te esqueceu, que Deus não se importa com você. Ele se importa sim, tá? E o subtópico 3, encaminhando aqui já para o final. Mantenha a esperança, busque ajuda. Se você conhece alguém que está vivendo isso, ajude essa pessoa a buscar ajuda, uma ajuda profissional ou uma ajuda espiritual, eu não sei. Mas não deixe essa pessoa se isolar, ou talvez você não se isole. Tá? Um dia nós estaremos para sempre com a pessoa querida, essa pessoa que partiu, nós moraremos numa morada eterna, onde não haverá choro, só alegria. E você vai estar lá, podendo cultuar a Deus, adorar o Senhor, em nome de Jesus. E para concluir, confie em Deus. Por causa da fidelidade de Jó, Deus restituiu tudo que havia se perdido. Tudo que Jó havia perdido, Deus restituiu. E é interessante porque Deus dá a ele mais 10 filhos. Se Deus restitui em dobro, por que Deus dá só 10 filhos? Porque os filhos que morreram continuam sendo filhos. Apesar deles não estarem mais vivos, eles permanecem sendo filhos. Por isso que Deus dá 10, porque ele já tinha tido 10. Então, Deus entende que os filhos que partiram, os filhos que se foram, continuam sendo filho. Então, em nome de Jesus, aproveite o seu tempo em família. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje para que você esteja perto da pessoa que você ama. Não deixa para depois. E a palavra de Deus diz em Salmo 73, 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família.